E aí, pessoal, beleza? Cara, aqui é o professor Sostag de Física e continuando com a nossa revisão na óptica geométrica, hoje vamos aprender a construir as imagens formadas pelas lentes esféricas, né? Cara, tem muitos problemas de visão, né, que são corrigidos facilmente colocando na frente dos seus olhos uma lente, né? Anomalias como miopia, hipermetropia e presbiopia são corrigidas facilmente, né, desviando a luz. Tem muitos instrumentos ópticos que nós utilizamos, tá? Uma lente para formar uma imagem, tá? Como lunetas, microscópios, telescópios, câmeras fotográficas, e é realmente importante você saber construir e saber caracterizar as imagens formadas por essas lentes. Vamos lá, papai? Meu amigo, primeiro, vamos começar com as lentes convergentes, tá? Cara, quando eu tenho uma lente convergente e coloco um objeto perante a ela, a imagem, ela pode ser formada de 5 formas possíveis. Cara, não dá para decorar esse tanto de coisa, né? Lembrando que em cada caso ela pode ser real ou virtual. Ela pode ser direita ou invertida. Ela pode ser maior, menor ou com a mesma altura do objeto. E até mesmo uma imagem imprópria, que é formada no infinito. Então, cara, o melhor procedimento é você aprender, tá, a construir a imagem. Lembrando que vai lá no link, dos links da descrição abaixo, que você vai aprender a desenhar os raios notáveis. E é facinho, tá? Para lente convergente, vamos com o primeiro caso. Cara, quando eu coloco um objeto de frente para uma lente, olha essa vela aqui, ela vai ser meu objeto, ó, fogo da Babilônia, fire and the hole. A luz que ela emite, cara, vai passar por essa lente e vai ser desviada, vai sofrer a refração. Então, cara, se eu colocar a nossa amiga desse lado, ela vai ser o observador. Embora a luz saia dessa vela, após o desvio, o cérebro dela terá a impressão que essa luz veio de outro lugar. Ela vai enxergar uma imagem. Como que eu construo a imagem? Primeiro, cara, seria interessante você improvisar uma régua, né? Não vai fazer a mão livre. Então, os caras têm molde de partes, né? Tem que fazer meio que reto, senão você não sai com as características legais. Primeiro passo, você sai do ponto mais alto do objeto, pega uma régua e traça uma reta paralela ao eixo principal. Então você sai do ponto mais alto, você vai vir o quê? Paralela ao eixo principal. Lembra? Vai lá nos links abaixo. Paralelo pelo foco. Essa lente passa pelo foco, não é assim? Agora eu vou sair do ponto mais alto, pegar a minha régua, vou mirar lá no O e traçar uma reta. O segundo raio notável, saio do ponto mais alto e vou em direção ao centro óptico. Esse raio de luz não desvia. Pum, passa lotado. Cara, dá para ver que esses dois raios estão se encontrando nesse ponto. Cara, esses dois raios estão se encontrando nesse ponto, cara. Então é aqui que eu tenho a formação da imagem. Os dois raios se encontrando, tá? O cérebro da nossa amiga tem a impressão que a luz veio daqui. Ela vai enxergar uma imagem. Ela vai ver uma imagem, tá? E, cara, quando os dois raios de luz que saem da lente se encontram, isso caracteriza uma imagem real. Imagem real é uma imagem que pode ser projetada em uma tela. Se tivesse uma tela aqui, eu poderia projetar a imagem dessa vela em uma tela. Cara, é muito fácil, né? Pensando também em regiões geométricas, em relação ao olho, aos olhos da nossa amiga, essa região geométrica aqui é o que está à frente da lente, né? Em relação aos olhos da nossa amiga, essa região geométrica de lá, onde está a vela, o objeto, está atrás ou lá dentro da lente. Quando a imagem em relação ao observador aparenta estar à frente da lente, eu falo que é uma imagem real. Cara, ela está de cabeça para baixo, é uma imagem invertida. É uma boa, eu não sou muito fã de você memorizar, mas toda imagem real é invertida. Se a imagem é real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real. E comparando a altura da imagem, eu vejo que ela é menor do que o objeto. Então, essa imagem ela é real, invertida e menor. Esse caso é muito importante, mano. Cai muito em vestibulares. Já apareceu também no Enem. Por quê? Ele é, cara, o que acontece, por exemplo, em câmeras fotográficas. Tu pega esses celulares de bacana aí, tem celular que tem 3 câmeras atrás, né? Então, cara, dentro dessas câmeras tem lentes. E a função delas é o quê? Projetar a imagem em cima dos sensores. Um exemplo bom desse caso é o seu olho, cara, tá? Cara, a imagem dentro do seu olho, ela é formada em cima da sua retina. E ela é formada com essas características.
A imagem dentro dos seus olhos é formada em cima da retina e ela é real, invertida e menor que o objeto. Agora, se eu deslocar esse objeto, cara, eu vou para o segundo caso. Se eu colocar esse objeto em cima, cara, ó, em cima do ponto antiprincipal, em cima do A, objeto aqui, a nossa amiga vai enxergar o quê? Uma imagem. Cara, eu não vou memorizar. Eu vou improvisar a minha régua paralelo pelo foco. Pelo O não desvia, não é assim? E rapidamente, cara, eu construo a imagem. Saio do ponto mais alto, a luz que entra paralela, passa pelo foco, e a que passa pelo O, ela não desvia. Se você fizer com a régua certinho, com as distâncias, né? Fizerem um papel com fundo quadriculado, eu juro pela sua alma que esses raios vão se encontrar bem aqui, ó, bem no ar. Então é aqui que é formada a imagem. Isso é uma imagem, tá? Embora a luz tenha saído desse ponto, o cérebro da nossa amiga acha que a imagem vem daqui. Ela vai ver um troço de cabeça para baixo. Essa imagem é uma imagem real. Por que eu estou falando que ela é real? Porque os raios que saem da lente se encontram. Isso caracteriza uma imagem real. Imagem real, ela pode ser projetada numa tela, assim? Se aqui tivesse uma tela aqui, eu poderia projetar a imagem aqui. Ou, pensando em regiões geométricas, a imagem em relação à nossa amiga, ela aparentemente está na frente da lente, enquanto o objeto está lá atrás da lente. Toda imagem real, ela é invertida, ela fica de cabeça para baixo, né? Se comparada com o objeto. E nesse caso, ela vai ter a mesma altura. Quando você faz uma fotocópia, antigamente o povo falava, tira uma xerox, né? Tirar uma cópia de alguma coisa, a máquina, né? Ela projeta a imagem ali, seria um cenário parecido com isso. Agora, segue o baile, cara. Vamos deslocar com esse objeto mais para frente um pouquinho. No terceiro caso, né? O que nós vamos ter? O retorno de Jedi. Eu coloco um objeto entre o antiprincipal e o foco. Quando o objeto é colocado entre o A e o F, isso é um objeto, isso aqui existe, né? Se eu pegar aqui a minha mão, queima, né? Agora, a nossa amiga observadora, ela vai enxergar uma imagem. Cara, como que ela vai ver essa imagem? Eu construo rapidinho. Vou sair do ponto mais alto, paralelo, passa pelo foco, vai passar pelo foco. E o que passa pelo meio não desvia, não é assim? O que passa pelo ozinho, tá? Passa lotado. Cara, esses dois raios vão se encontrar nesse ponto, né? Então é daqui que o cérebro dela acha que a luz vem. É ali que tá o quê, cara? A imagem, ó, fogo da Babilônia, fire and the hold. Ou seja, meninos, essa imagem, cara, ela é uma imagem o quê? Real, né? Os raios que saíram da lente se encontraram, não é assim? Toda imagem real, ela é uma imagem invertida, só que nesse caso ela é maior do que o objeto. Cara, é muita coisa para memorizar. Sendo que você só vai lá, paralelo pelo foco, pelo meio não desvia. Matou os três. Esse exemplo, cara, é muito comum em projetores. Às vezes na sala que você estuda tem um data show, um projetor. E, cara, você vai lá, tem uma lente, uma lâmpada lá dentro, tá? Você coloca um slidezinho lá, de cabeça para baixo, pequenininho. A lente vai lá e, pum, amplia. Vira a imagem de cabeça para baixo e coloca ela várias vezes maior. Isso aqui é muito usado em projetores. Agora, meninos, olha, vamos para o quarto caso. Quando eu coloco um objeto sobre é o quê? Em cima, né? Em cima do foco, tá? O objeto aqui. O nosso observador ou observadora vai enxergar o quê? Uma imagem. Esse caso aqui ele é um pouco estranho, porque ó, a luz ó, entra paralelo, passa pelo foco, não é assim? E o que passa pelo O, olha a luz verdinha passando pelo O. Pelo O não desvia. Então vamos lá. Esses dois raios aqui, eles vão se encontrar? Não, eles são paralelos. Eu falar que eles não se encontram, eu vou arrumar briga com o pessoal da matemática. E eu não posso fazer isso porque tem 3 chefes meus dos colégios que eu trabalho que são professores de matemática. Os matemáticos te provam que duas retas paralelas se encontram no infinito. Então eu digo na física que é uma imagem, essa imagem está no infinito, ou eu falo que é uma imagem o quê? Imprópria. Isso aqui aparece muito, cara, em telescópios, tá? Telescópios, até mesmo em lunetas. Cara, você tem as lentes, por exemplo, uma luneta objetiva, grande ocular. Quando você olha, por exemplo, uma estrela que está muito longe, cara, muito longe, eu falo que ela está lá no infinito. Aí a imagem é formada em cima do foco. Seria o revés disso aí.
Quando o objeto está no foco, a imagem é formada no infinito. E se um objeto estiver muito longe no infinito, eu falo que a imagem é formada em cima do foco. Cara, o quinto e último caso da lente convergente, aquela que fecha a luz, é quando a gente coloca um objeto, ó, o objeto está entre o foco e o centro óptico. Isso é o objeto. A nossa amiga olhando de cá, ela é uma observadora, né? Umbrazinha, né? Então ela vai observar uma imagem. Galera, a estratégia minha é a mesma. Entra paralelo, pá, fechou, passou pelo foco. Saiu do ponto mais alto, tchum, passou pelo O, não desvia, segue o baile, não é isso? Esses dois raios aqui, cara, eles não se encontram, né? Porém, cara, seu cérebro vai achar, o cérebro da nossa amiga, sua louca, acha que a luz veio lá de trás da lente. Eu vou continuar com essa reta, vou fazer o prolongamento, ó. Faço o prolongamento desse raio, continuo com essa reta lá para dentro, tá? Então o cérebro dela acha que tem alguma coisa aqui emitindo luz. Você acha que a luz está vindo de lá. Então ela acha que tem uma velona, fogo da Babilônia ali. Cara, não tem nada, ali é uma imagem, tá? Ela está enxergando uma imagem. Esses raios não se encontram, isso caracteriza uma imagem virtual. Uau, uau, pega no meu pé, né? Cara, imagem virtual também pode ser interpretada da seguinte forma. Ó, essa região geométrica é para nossa observadora à frente da lente. Ela tem a impressão agora que essa imagem está em relação aos olhos dela, atrás da lente. Isso caracteriza uma imagem virtual. Ou seja, meninos, toda imagem virtual é uma imagem direita. Se ela é real, ela é invertida. Se é virtual, é direita. Tô entendendo, tá? E se eu comparar a altura, ela é o quê? Se eu comparar a altura, ela é o quê? Ela é maior do que o objeto. Esse caso, cara, quando eu coloco um objeto, tá, entre o foco e o centro óptico de uma lente, é bom para corrigir outra anomalia de visão. Ó, paralelo pelo foco, pelo meio não desvia, faz o prolongamento, prolongamento do outro. Cara, a imagem é formada aqui. Nesse caso, o que você está vendo, bicho? A luz saiu daqui, isso aqui é o objeto. Essa lente está afastando a imagem do observador. Então, nesse caso, a lente afasta a imagem do observador. Isso é perfeito para corrigir uma anomalia de visão de pessoas que não conseguem ver de perto. Isso pode ser duas anomalias, hipermetropia ou presbiopia, que vai ser um cenário de uma outra aula que nós vamos falar da óptica da visão. Aquele abraço.